Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 22º domingo do Tempo Comum e o Evangelho que meditamos neste domingo convida-nos a refletir sobre a vanglória. De acordo com São Tomás de Aquino, a vanglória consiste num desejo infundado de glória e por isso mesmo se caracteriza em vício, né? Já diz o salmista no Salmo 4, versículo 3, porque amas a vaidade e buscas a mentira. Enquanto aqui vivermos neste mundo, nesta terra de exílio, que consiste para nós no verdadeiro exílio, uma das melhores formas que nós temos de nos comunicar com Deus é procurando exatamente compreender e perceber os símbolos da sua própria presença, os símbolos do Criador na criação. Ele próprio se encarregou de colocar símbolos que o identificam, que o caracterizam. Como diz São Paulo, que as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, tornam-se visíveis à inteligência por suas obras. Então, a própria criação acaba por ser uma manifestação dessa glória de Deus, da sua onipotência. E por isso mesmo a Divina Providência, ela dispôs na natureza uma abundância de símbolos, de grande significado para nós, e alguns desses foram aplicados ao próprio Filho de Deus, a fim de que melhor nós o conhecêssemos e mais ainda nós o amássemos. O próprio Jesus, por exemplo, se apresenta como a videira, ou ainda como o bom pastor, entre tantas outras imagens, No entanto, uma das imagens assim que mais identifica nosso Senhor Jesus Cristo em sua missão, pela razão para a qual ele veio aqui a este mundo, é a figura do Cordeiro. O próprio Jesus é apresentado pelo João Batista como aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, mais uma vez, nós recorremos, assim como fizemos no início desta nossa reflexão, há um pensamento de Santo Tomás de Aquino, onde ele diz o seguinte: se buscas um exemplo de humildade, contempla o crucifixo. O Cordeiro, ele é símbolo da mansidão, é símbolo da humildade. E nesse sentido, nós podemos dizer que a virtude da humildade, ela é o alicerce de todas as outras virtudes. A humildade atrai sobre si o amor de Deus e também o apreço dos outros, ao passo que a soberba vai repelir. E é exatamente isto que a primeira leitura nos leva a refletir neste dia, aconselhando-nos o seguinte: nos teus assuntos procede com humildade e haverão de amar mais que ao homem generoso. E ainda na mesma passagem, lemos o seguinte: torna-te pequeno nas grandezas humanas e alcançarás o favor de Deus, e ele revela os seus segredos aos humildes. Então, a pessoa humilde, essa pessoa, ela compreende melhor a vontade divina e sabe o que Deus vai lhe pedindo à medida que vão passando os dias da sua existência, as circunstâncias da sua vida. O humilde, ele respeita os outros, as suas opiniões, as suas coisas, possui uma especial fortaleza, evidentemente, pois apoia-se constantemente na humildade e na onipotência de Deus. Depois, o próprio São Paulo vai dizer o seguinte: quando sou fraco, então sou forte. Isso ele escrevendo aos Coríntios. Na verdade, vai dizer ainda o profeta Isaías, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, a sua sabedoria não é a nossa, os seus projetos são muito diferentes dos nossos. E por causa, meus prezados irmãos e irmãs, da presença da concupiscência em cada um de nós, todos procuramos ser grandes, colocamos-nos no centro, procuramos sempre ocupar os primeiros lugares. E é por isso mesmo que convém, enquanto cristãos, enquanto católicos, ter sempre os olhos fixos em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Mestre e o Senhor. Mas, mesmo sendo o Mestre e o Senhor, ele acolhe para si o último lugar,
e apresenta-se, por assim dizer, como o modelo por excelência para todos nós que somos seus discípulos, como temos no relato do capítulo 13 do Evangelho de São João, por ocasião da última ceia. E lá Jesus diz exatamente estas palavras: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim também façais vós. E no Evangelho que nós estamos a meditar hoje, neste 22º domingo, encontramos Jesus como um hóspede na casa de um chefe dos fariseus. Ele observa os convidados, como eles escolhiam os lugares, os seus primeiros lugares à mesa, e Jesus, para dar-lhes uma lição, ele conta uma parábola dentro de um contexto de banquete nupcial, né? Vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo que quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha a te dizer: dá o lugar a ele. Quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje. Logicamente que, com estes ensinamentos, nosso Senhor Jesus Cristo não nos quer passar uma lição de boas maneiras, né? Mas insiste sobre um ponto decisivo, que é o da humildade, né? Quando ele mais adiante vai dizer o seguinte: todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. O Papa Bento XVI, em sua encíclica Deus é Amor, ele nos diz que esta parábola que nós estamos a refletir neste dia, num significado ainda mais profundo, faz pensar também na posição do homem em sua relação com Deus. O último lugar pode representar, de fato, a condição da humanidade degradada pelo pecado, condição da qual só a encarnação do Filho de Deus pode elevá-la, né? E por isso o próprio Cristo ocupou, vai dizer o Papa, o último lugar. E que último lugar é este? A cruz. E precisamente com esta humildade radical, nos redimiu e nos ajuda sem cessar. Mais uma vez, então, olhamos para Cristo como modelo de humildade e de gratuidade. Dele aprendemos a paciência nas tentações, a mansidão nas ofensas, a obediência a Deus nos padecimentos, na expectativa que aquele que enviou a cada um de nós nos diga: sobe mais para cima. De fato, caríssimos irmãos e irmãs, o verdadeiro bem é estar sempre próximo dele. A ambição é uma das formas de soberba. Ela é causa frequente de mal-estar em quem se deixa levar por ela. Vai perguntar, por exemplo, São João Crisóstomo: por que ambicionas os primeiros lugares para estar por cima dos outros? A soberba é o maior obstáculo entre Deus e nós, e o pecado mais ridículo, evidentemente. A pessoa veste de aparência, enche-se de vazio. É a própria idolatria do eu. A virtude da humildade, ela não tem nada a ver, consequentemente, com timidez, com mediocridade, e muito menos ainda com complexo de inferioridade. Ela, pelo contrário, leva-nos a ter plena consciência dos talentos que Deus concede a cada um de nós, mas para fazê-los frutificar, para fazê-los render, né, e com o coração reto, para a edificação não somente nossa, mas também das pessoas que estão no nosso convívio. A humildade faz que tenhamos consciência clara de que os nossos talentos e virtudes, tanto naturais como também aqueles que são sobrenaturais, porque provenientes da graça, pertencem a Deus unicamente, porque da sua plenitude todos recebemos, vai dizer São João no prólogo do seu Evangelho. Então, tudo o que é bom, consequentemente, né, a razão humana leva a isto, vem de Deus.
E, por outro lado, a deficiência, o pecado, são nossos, né? Então, humildade é reconhecer que valemos pouco ou nada, né? E, ao mesmo tempo, sabermos portadores de essências divinas de um valor inestimável. Afinal, vai perguntar São Paulo aos Coríntios, o que tens que não tenhas recebido? Então, um bom exercício, caríssimos irmãos e irmãs, para meditarmos este Evangelho de hoje e, sobretudo, como criar um hábito, né, para que seja parte também da nossa oração, é rezarmos diariamente a ladainha da humildade do cardeal Mary Delval. Então, vamos pedir a companhia de Nossa Senhora, de São José, neste crescimento espiritual em busca da santidade. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.